Saudações sustentáveis, pessoal. Aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo da disciplina URB 121 relacionado com o subsistema de esgotamento sanitário. E neste vídeo nós vamos então tratar sobre as estimativas de custos de implantação. Em relação às estimativas de custo de implantação, principalmente relacionados a esse tipo de infraestrutura, de redes, dessas redes de serviço como abastecimento de água, drenagem e também de sistemas, de esgotamento sanitário, a gente tem ali como os elementos físicos que incidem diretamente, basicamente, a rede em si, que são os elementos que incidem aí nesse custo. Temos também as ligações prediais, aquelas ligações de tubulações que ligam aí o acesso do serviço de água, de esgoto, com as residências, com as edificações, do sistema público com essas edificações. E também os custos aí relacionados aos equipamentos complementares, como as estações de tratamento de água, de tratamento de esgoto, que é o caso aqui, as estações elevatórias de esgoto, são então equipamentos complementares. Fora esses, nós temos outros custos que incidem aí no BDI, e aí incidem na questão de projeto também, do BDI especificamente aí nos tributos, no lucro em cima do serviço prestado. Então são outros, até mesmo questão de área, então de terreno, lote, quando vai instalar uma estação. Então são outros custos, Mas a gente vendo aqui nessa figura sobre as participações típicas dos custos de infraestrutura por elementos dos sistemas urbanos. Então a gente vê aí o sistema de esgotamento sanitário, aqui, denominado esgoto cloacal, apresentado aqui nessa figura, nesse gráfico de pizza aqui, ele tem aí uma representação em torno de 14% de todos os outros elementos do sistema urbano ali, principalmente de uma nova área, para uma nova área a ser urbanizada, Lembrando que, juntamente com a drenagem pluvial, e a água pluvial, a gente contempla, então, aqueles elementos do saneamento ou do subsistema de saneamento necessários ali para uma urbanização de uma determinada área. Não significa que para esses, no caso do esgotamento sanitário e a água potável, a gente esteja contemplando aqui os equipamentos complementares, assim como os outros aqui. Então, basicamente, as redes, em termos de percentual aqui, relacionado às redes desses serviços. Então, o esgotamento sanitário representando aí 14% daqueles custos básicos aí. Trazendo ainda nessa mesma linha de estimativa de custo, através de parâmetros aí, de referência, Então, por exemplo, como no caso aqui de uma revista especializada em custos, em custos de obras, aqui a gente falando de infraestrutura, os custos de urbanização, aqui a gente está relacionando aqui o custo, de urbanização para cada metro quadrado de área líquida de lotes, Então, relacionado àqueles do saneamento, a gente então observa aqui no caso do sistema de esgotamento sanitário, a rede de esgoto, representando aí, aproximadamente R$16,15, Esse era um custo para o período lá de setembro de 2017, sem BDI, aquela margem ali em torno de 25%, 30% que tem do serviço, que vão gerar aquelas questões aí voltadas ao BDI. Então, o custo por área líquida, ou seja, aquela área
da propriedade ali, da gleba, do terreno, que vai de fato se tornar lote, né? Então, girando aí em torno de 40 a 60, às vezes até um pouco mais, um pouquinho menos, né, da área que vai de fato virar lote, porque o restante da área ou é área ambiental, que tem alguma proteção, né? Por exemplo, as margens dos córregos, ou de uma nascente, ou uma área verde que tem que deixar pela, né, trazida aí pela lei municipal, ou uma área institucional para fazer uma escola, um posto de saúde, uma praça, né? A própria área que demanda para as vias, né, públicas. Então, resultando aí dessa área útil que seria de lote, né, o custo por metro quadrado, ó, de área líquida, né, trazendo aqui por essa referência, seria, né, de R$ 16,15, né, um custo bem superior ao da água potável, né? Então, nós já falamos isso anteriormente, mas vale a pena reforçar que esse custo maior geralmente está relacionado ao tamanho da tubulação maior, exigências, né, inclusive de equipamentos, né, da infraestrutura que nós não temos das instalações que, né, tem no sistema de coleta de esgoto e não tem no abastecimento de água, né? Então, ela acaba incidindo num custo maior aí. O valor total, né, dessa área aí, com todos os sistemas, em torno de R$ 65,80. Usando uma outra referência, que é essa nota técnica aqui da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, a gente já, né, informou sobre ela na aula de abastecimento, né, principalmente. Ela traz, então, alguns indicadores de custos de referência para abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduo sólido, e aí especificamente ao esgotamento sanitário, ela foi utilizada para poder balizar, né, os custos de referência, que a partir então de um levantamento de 145 obras aí que preencheram o formulário, né, sobre, né, a parte de esgotamento sanitário, né? E essa estimativa ela trabalhou, né, ela trabalha por faixas a cada 2.000 domicílios, né? Então, faixas de domicílios. Então, custo por domicílio, né, é o primeiro indicativo aqui, e aí ela é considerada, né, por diversos órgãos aí, como Tribunal de Contas e tal, como um ótimo instrumento para poder checar se o valor de uma determinada obra está próximo desses custos de referência aqui, né? Quando não está, exige-se aí uma certa atenção em relação a isso. Então, inicialmente a gente vê aqui alguns custos nessa tabela aqui. Então, a referência de custo por extensão de rede de coleta. Então, falando de rede de coleta, né? E aí, aqui, olha, na especificação aqui do tema, né? Ela fala assim, olha, o que é essa rede de coleta? É a rede coletora mais o interceptor. E o custo por metro, né? O custo por metro aqui, a gente então tem para a região sudeste, né? Voltando mais aqui para a nossa realidade, a região sudeste aqui, né, o custo variando de R$ 202, né, por metro, né, considerando que na região sudeste a gente tem uma ocupação domiciliar aí de 3 habitantes, né, por domicílio. Então, tendo essa variação aí de 202 para domicílios, para localidades, né, o número de domicílios que vai de 1.000 a 2.000, então um valor, né, médio aí de R$ 202, até o valor de R$ 905 para aquelas localidades aí que nós temos aí, né, um número de domicílio que varia de 34.001 até 64.000 domicílios. Então, pensando na região sudeste, né, então uma região aí que vai em torno de 192 mil habitantes, né, cidades com esse porte, e o menor situação, né, a menor localidade, né, com em torno aí na região sudeste, em torno aí de 3.000 habitantes, né. Então a gente observa, né, bem essa elevação dos custos aqui, né, na medida que a gente aumenta o número de habitantes, né.
e desse número de domicílios aqui representando o número de habitantes. E isso, naturalmente, vai tendo uma demanda, né, em função do porte, né, da rede. Então, veja bem, uma coisa é uma rede para atender 1.000 habitantes, 3.000 habitantes. Outra coisa é uma rede para poder, né, condutos dessa rede para poder atender aí, no final, né, do sistema todo, 180, 190 mil habitantes. Então, a rede precisa ser muito maior. Os custos vão também incidindo nessa capacidade da rede. Então, a gente precisa de uma rede que tenha maior capacidade aí em termos de transporte de esgoto, no caso, né? Então, acaba aumentando esses custos aí, em função, né, dessa necessidade de uma capacidade maior da rede. Em termos de referência de custo, ó, médio, né, por tipo de ligação, então aqui agora essa outra tabela traz para a gente, né, uma referência de custo médio por tipo de ligação domiciliar, tá? E depois a gente vai ver até um caso aqui da Copasa, né, que é uma companhia estadual, né, em Minas Gerais, então a gente usa como referência aí. Então, olha só, a especificação, custo médio unitário de ligação domiciliar, né, por habitante, tá bom? Como ocupação domiciliar familiar. Então, um dado que eles pegaram, inclusive, né, dessa ocupação domiciliar do PENAD, né, mas vamos ver aqui, olha. Então, a tabela traz para a gente aqui um custo por ligação e tipos de ligação, né, no Brasil. Aí eles utilizaram aqui, basicamente, dados de 3 grandes companhias de saneamento, a Embasa, a Sabesp e a Sanepar. E aí, né, esse custo por ligação ele se diferencia aqui por esse tipo. Então, uma ligação curta, com, né, uma tubulação de 4 a 6 polegadas, um valor inferior a R$100, né? Ligações aí no passeio variando de R$100 a R$200, né? Porque vai ter que abrir o passeio, depois a gente vai ver isso numa outra planilha mais detalhadamente, né? É uma ligação curta no concreto, então direta no concreto, né? Uma variação menor do que a anterior, mas um custo maior, né, chegando até R$250, né, uma ligação média, mais aí intradomiciliar, quando tem que passar de um domicílio por outro, então, né, vai ter que mexer em mais infraestrutura, né, então vai demandar mais, então chegando até R$450, e uma ligação longa aí, né, passando por essa condição de um domicílio para outro, né, passando por dentro de um domicílio, às vezes tem que acontecer isso, né, variando aí de R$450 a R$850. Isso só a ligação, né, gente, ligação do prédio, da edificação com a rede, tá bom? Um dado aqui também de um outro, aí vendo aqui sobre esse comparativo de custos per capita, tá? Que vai ser por habitante, custo por habitante, né, de rede de coleta, tá? Valores atualizados aqui pelo INCC, agosto de 2017. Então, nesse estudo aqui, uma dissertação de mestrado de 2019, o autor aqui, ele trouxe, né, uma comparação, ele fez um levantamento, né, do custo médio, então, de rede coletora, né, por metro, tá vendo? E aí, né, ele chamou custo per capita aqui, né, então, por pessoa. Então, a gente tem aqui, olha, uma rede de coleta, pelo levantamento dele, né, em torno de R$298 ou R$298,50, aí usando algumas outras referências aqui para comparar. Então, por exemplo, Von Sper 2017, só rede de coleta R$180, custo per capita. Rede de coleta mais estação elevatória de esgoto já aumenta, então para R$221,40. O levantamento da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, dado de 2010, né, sem atualizado. Então, só o custo, né, da rede em torno de R$286,40, né? E aí ele traz outras referências aqui com essa variação aí, né? Com valores parecidos lá com né, aquela primeira referência que a gente viu, que é da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Aqui a gente traz um outro custo do sistema, que é o custo da estação de tratamento de esgoto, né?
E então, o custo unitário da ET, né, por habitante. Ó. Então, a tabela traz para a gente aqui o custo por habitante, né? E aí, a gente tendo aqui, né, em torno aí de aí, região sudeste, né, a gente pega aqui um custo, né, por habitante de R$ 617, né, aí o custo já cai, né, então olha que interessante. Aí já é o inverso que ocorreu com a rede, né, e aí nós vamos ver, porque é a economia de escala, né, então a estação não é com a mesma estação de tratamento de esgoto, a gente consegue tratar, né, a mesma quantidade. Naturalmente, quanto mais volume da estação, a gente tende a ter, né, quanto mais volume de esgoto, maior tem que ser o volume da estação. No entanto, essa estação ela tem uma capacidade, né, ela não cresce linearmente assim, né, mas a gente ganha aqui na economia de escala, né? Então, é justamente nessa economia de escala da obra de infraestrutura, ela vai ficando, né, o custo, né, decresce aí em função desse volume que a gente precisa lá. Mas, então, variando aqui, olha, por, né, habitante, em torno de R$ 617 até R$ 210, né, e isso para a faixa, né, de domicílios aqui, ó, né, de 34 mil até 64 mil, né, e aqui, né, né, uma faixa de domicílios aí, né, de 1.000 a 2.000, estão variando aí de 3.000, né, no caso pensando no Sudeste, até né, em torno aí de 12 mil habitantes, né? Não, 12 mil não, 6 mil, de 3 mil a 6 mil habitantes, né? Então a faixa aqui ele vai mudando de 2 em 2 mil domicílios, né? Então, o custo aí variando de 617, como eu tinha falado, a R$ 210 por habitante, né? Aí, pegando aqui como um exemplo aí, Ouro Preto, né, que tem 60 mil habitantes, né? Então, um número de domicílio em torno aí de 60 mil habitantes na área urbana, né? Em torno de 20 mil domicílios, né, urbanos, e então daria um valor aí, né, a partir dessa referência, né, então a gente utilizaria aqui, olha, o Ouro Preto está nessa faixa aqui, né, então o valor de referência seria R$ 180, né, então para R$ 180 por habitante, né, então e aí tendo uma população de 60 mil, a gente teria aí um valor aproximado, né? Então isso que é uma estimativa de custo, né? Então uma estimativa de custo de uma ET, né, para tratar essa quantidade de habitantes, utilizando essa referência, né, de R$ 180 por habitante, um valor resultante então estimado de 10,8 milhões. Nós temos um outro dado aqui interessante que é o custo per capita por associação de tecnologia, né? Então aí a gente já vendo aqui mais especificamente para um determinado tipo de tratamento de esgoto, um tipo de tecnologia utilizada, né? E aí aqui o autor, ele pegou algumas daquelas mais utilizadas na nossa região, né? E lagoas, as duas primeiras aqui, lagoa facultativa, lagoa anaeróbica com lagoa facultativa, né? Então aqui no eixo, né, vertical a gente tem os tipos né, de sistema de tratamento de esgoto, né? E aqui no eixo horizontal a gente tem o custo per capita, né? O custo por habitante. Então, variando o valor, né? Por exemplo, no caso de lagoa facultativa mais lagoa de maturação, né? Um sistema muito utilizado em locais muito quentes, inclusive, né? Nessas regiões no Brasil, a gente tem um custo aí variando, né, de em torno de R$ 350 até, né, chegando aí um pouco mais do que R$ 1.000 por habitante, né? Um outro tipo de sistema muito utilizado na nossa região atualmente, pela Copasa, inclusive, que é um sistema anaeróbico com reator WASB, seguido de um sistema aeróbico de filtro biológico percolador, né? Então, um sistema que se complementa em termos de tratamento do esgoto, né? Então, variando aí em torno de R$ 250 até R$ 500, né? O custo aqui, né, para a implantação desse sistema, né, combinado aqui, o ASB filtro, né? Então esse é o custo por habitante, né? Então é uma outra referência bastante interessante aí que a gente pode adotar.
Vendo aqui agora, então, né, essas referências de custos, né, apresentada pela essa nota técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, a gente então tem aqui nessa tabela as referências de custo global, né, que é o sistema como tudo, da coleta ao tratamento e lançamento desse esgoto, né? Então, composição de custo global. Então, a gente, né, partir do zero ali, uma situação contemplando todas as etapas de coleta e tratamento. Então, o custo por habitante, né, que a tabela traz, trazendo lá o fracionamento a cada 2.000, né, a gente vê aqui o número de domicílios, né, então, para essa faixa, né, de 2.000 domicílios, e aí a gente então tem aqui, então, por exemplo, para a região sudeste, né, pegando uma mais próximo da nossa realidade, né, o custo por habitante variando de R$ 2.180, né, até, né, um custo de R$ 586. O custo médio, né, para a região sudeste, com todos os dados de população que foram utilizados, né, dos sistemas que foram levantados, então um custo médio aí, né, do sistema completo, né, de R$ 781, mas tendo essa grande variação, né? Então, utilizar a estimativa de custos, né, sem fazer uma análise um pouco mais criteriosa, pode levar, né, um erro muito grande, né? Então, poderia gerar dados mais próximos aqui desses dados. Então, a gente observa que, olha, a partir de 10.000 domicílios, né, 10.000 não, aqui, olha, a partir de 4.000 domicílios, uma população aí de aproximadamente, na região sudeste, de 12.000 pessoas, até uma população lá de 190.000 pessoas, praticamente o custo global não variou, né? Não teve essa variação aí significativa, né? Então, alguns casos até aumentou e diminuiu, né, quando subiu uma faixa ou outra, né? Então, veja bem que, olha, então aqui, né, para uma população nessa faixa de domicílio de 4.000 a 6.586, depois caiu para 583 quando subiu uma faixa, depois subiu, né? Então, não foi tão linear assim, né? Então quase que não tem alteração. Então a gente tem que ter, aí se você adota um dado desse médio para essa realidade aqui, é um custo aí, né, de quase 15% a mais, né? Em torno aí de 15, 20% talvez a mais aí, que você estaria incidindo. Então, a estimativa de custo tem que ter esse cuidado, vamos dizer assim, né? No caso de Ouro Preto, ó, pegando como referência, né, Ouro Preto, para essa população, aproximadamente 60.000 na área urbana, número de domicílios em torno de 20.000, a gente teria aí um custo global, né, em torno de 35 milhões, né, para todas, né, as etapas de coleta e tratamento, né. E aí essa segunda tabela aqui traz para a gente aqui o percentual, né, que as etapas do sistema de esgotamento sanitário representam em termos de custo, né, o percentual que representa, e aí a tabela traz para a gente aí, né, esses custos por região, né, do Brasil, né. Então a gente vê aí cada macro-região, né? E aqui na tabela ela apresenta as colunas da tabela que apresenta então para a gente o percentual que incide cada um desses elementos do sistema, né? Então a ET, a estação de tratamento de esgoto, né? A estação elevatória, né? Mais linha de recalque, nesse caso aqui a coleta, rede de coleta de esgoto, e o emissário, né? A tubulação que sai da ET para o manancial, né, o corpo receptor, né, melhor dizendo. Então, para a região sudeste, a gente tem um valor percentual aí médio, né, em torno, então, por exemplo, o quanto que as ligações domiciliares representam, né, dentro do sistema, em torno de 27%, a estação elevatória, 7%, rede coletora, 34%, né,
estação de tratamento de esgoto, 28%, e o emissário, 4%. Então, a rede coletora é aquela que de maior, né, custo percentual, aí, seguido da estação de tratamento e depois, né, das ligações prediais. Né? As ligações prediais, então, têm um custo bem significativo. Né? Lembrando que são dados médios. Né? Aqui a gente já tem um custo de referência das tabelas aqui da Copasa para prolongamento de rede. Então, um custo, né, a gente já deixou do custo de ser uma referência de estimativa para um custo, então, descritivo, que vai ser em função lá do tipo de material, vai ser em função, né, que está sendo apresentado aqui para a gente. Vamos ver na tabela. O volume, né, de tudo que vai ser retirado. Então, por exemplo, para a Copasa fazer um prolongamento de rede de esgoto, né? Aí aqui é o prolongamento de rede de esgoto na rua, que essa tabela está apresentando, a pedido do usuário. Tá? Então, quando ela tem esse pedido do usuário, né, para poder, olha, atende lá na minha casa que está naquela rua onde você tem um trecho. Né? Então, ela vai estender esse trecho, e aí se a rede for de manilha cerâmica, ou for de PVC, de junta elástica, aí vai depender do diâmetro. Então, primeira coisa, qual que é o tipo de material, né? Qual que é o diâmetro da rede lá, né, que está sendo usado? 100 milímetros a 300 milímetros, né, no caso da manilha cerâmica, de PVC variando aí de 150 a 300 milímetros. E aqui é o tipo de pavimento, né, onde ela vai ter que lançar essa rede, né? Então, pavimento é de terra, se é poliédrico, asfalto, se é um paralelepípedo, né? Ou se é um pré-moldado aí. Então, ela tem um custo, né? Então, o asfalto, por exemplo, olha, para uma rede de 150, ela vai ter um custo, né, de R$ 266,66, né? O pré-moldado, um valor próximo. De terra, olha aqui, olha, em torno de R$ 194. Então, nós vamos ver numa outra tabela mais à frente que esse custo vai incidir tanto na abertura, no lançamento da rede, né, assim como no fechamento dessa vala, né, e recomposição do pavimento. Então, por isso que o valor, né, muda de um para outro, porque cada um desses pavimentos aqui tem um custo, né, diferenciado. Essa tabela de cima, então, custo, né, pedido aí quando lança na rua e quando lança no passeio. Então, o passeio, né, quando ele tem um pavimento de terra, né, ou quando ele é de cimento, né. Então, em função dos tipos de rede, né, o diâmetro da rede, ele então já sabe pela planilha dele o custo que vai ser aí, por exemplo, né, uma rede de 150, olha só, de cimento, né, que está mais próximo desse pré-moldado ali, ó, do pavimento. Então, olha aqui, ó, na via, né, a rua, um pré-moldado, ó, em torno de R$ 263, tá? Para fazer esse lançamento de prolongamento da rede por metro. Lembrando que é por metro, ó, preço por metro, R$ 263 por metro. Então, se você vai pedir um prolongamento de 10 metros, é R$ 2.633, né? Então, se for na rua. Se for na calçada, se lá a rede passa na calçada, então olha aqui, ó, uma rede de 150, vamos supor que a calçada é de cimento, ó, então o valor caiu em torno de R$100, né? R$ 167, né? Então, justamente porque a recomposição do pavimento vai ser menor e o material muito parecido, né? Então a gente, né, olha aqui, olha a terra, né, que é o idêntico, material praticamente idêntico, né? Então, 150 custa R$ 194 na rua e na calçada R$ 133. Aí, essas tabelas aqui que a Copasa apresenta é justamente a descrição, né, detalhada dos custos. Lá estava o custo global, né, e aqui ele vem detalhando o custo. Então, quando é na rua, né, então quais são os tipos de serviços que ela vai fazer para lançar aquela rede? Então, escavação, aterro,
da vala, assentamento da manilha e conexão, tampão, quando precisa fazer o tampão da manilha, né, lançar lá o PV, quando precisa do PV, né, fazer a ligação no PV, aí depois entra lá o serviço de demolição do pavimento, né, então tem que abrir aquele pavimento, depois recomposição de pavimento, então ela fatorou aquele custo global, né, para todos os serviços dela. Então, ela é obrigada a apresentar isso aí, né? Então, o custo global dela, né, por serviço, então, por atividade, né? Então, é isso que a gente, né, vai fazendo uma planilha de custo, né? Então, quando a gente faz ali, não mais um custo estimado, mas um custo já um custo identificado. Então, esse custo descritivo, né? Então, só é possível fazer isso quando a gente tem o projeto, né? Vai saber quantos metros vamos abrir, né? Qual material vamos usar, qual que é o tipo de solo ali, então, todos esses elementos. Essa outra tabela traz essa descrição toda aí para o caso, né, do lançamento lá na rua, né? E de outros tipos de material. Então, aqui era o poliédrico, asfalto, né? Aqui é o paralelepípedo, né? O pré-moldado, né? Então, o tipo de pavimento é que vai mudar aí o custo dele, né? Aqui já é no passeio, né? Então, aquele custo global do passeio, ele também, da mesma forma, identificou quais são os serviços que vão ser executados. Então, já é passou de ser uma estimativa de custo, mas um custo já identificado, né, essa descrição de custo, né? Então, pessoal, a respeito de estimativas de custo, né, é isso, né? E aí na próxima aula, né, no próximo vídeo, então a gente vai ver então um pouco sobre o panorama dos serviços. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, a listagem de referências utilizadas nesse conteúdo aqui da disciplina. Destaco lá, né, a pasta nossa, dentro da nossa biblioteca digital, a pasta sobre o sistema de saneamento, que nessa pasta a gente tem, né, alguns materiais voltados aí a esse custo, né, estimativa de custo dos sistemas de saneamento e, no caso em questão aqui, o sistema de esgotamento sanitário. Desejo, então, a todas e a todos bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.